a experiência entrou em quadra e disse: será fácil. O Brasil tomou as rédeas da partida e desenhou no imaginário do público uma vitória rápida e com placar gordo. O Irã, entretanto, quis deixar seu nome marcado e respondeu: ledo engano. Aos poucos, os iranianos pressionaram o time de Renan Dalzotto, cresceram e deixaram os brasileiros com dificuldade para retomar o controle do jogo. Diante de um Irã cheio de fôlego e sem a obrigação de vencer, o Brasil teve dificuldades, mas venceu em 5 sets, 3-2, com parciais de 25-17 avos, 23-25 avo, 25-19 avo, 21-25 avos, 15-13 avos, pela terceira semana da Liga das Nações, em Ufa, na Rússia. Douglas Souza foi o maior pontuador da partida com 22, 18 de ataque e 4 de bloqueio. Com a vitória, a equipe somou 2 pontos e agora divide a liderança com a Polônia, com 20 pontos, 7 vitórias e 1 derrota. O Irã está em 12º lugar com 3 vitórias, 5 derrotas e 8 pontos. Neste domingo, às 8h15, o Brasil volta à quadra contra a China. O Sport TV 2 transmite ao vivo, e o Globoesporte.com acompanha em tempo real. Foi um jogo muito difícil. Não jogamos tão bem quanto ontem, na vitória sobre a Rússia, mas o importante é que o grupo conseguiu se superar e sair com a vitória sobre o Irã. Sabemos que é preciso recuperar a consistência que vínhamos apresentando ao longo do campeonato, especialmente contra a China, que é mais um jogo complicado, disse Douglas. Melhores momentos: Brasil 3-2 Irã pela Liga das Nações de vôlei masculino. Começo fácil e apagão no segundo set. No início do primeiro set, diante de uma equipe tecnicamente mais fraca, o Brasil pressionou e impôs seu ritmo de jogo para ter tranquilidade na partida. Deu certo. Com foco e concentração em quadra, a equipe abriu 2 pontos, mas logo viu o Irã pontuar. Kazem tentou acelerar, mas atacou para fora. O time pediu desafio, mas não conseguiu reverter a decisão. Até este ponto, os brasileiros eram superiores em quadra e, rapidamente, abriram larga vantagem de 7 pontos até o set point. Wallace fechou a conta com um ataque na diagonal, 25-17 avos. Brasil x Irã. Foto, divulgação, FEVB. O intervalo fez o Irã pensar na partida. No retorno, Game conduziu a reação iraniana e aproveitou as falhas na organização do ataque brasileiro para encostar no placar. Nos primeiros 8 pontos do set, a superioridade técnica brasileira ainda estava em evidência, com uma equipe que sabia explorar as qualidades do plantel. Mas aos poucos, o Irã foi crescendo e o Brasil percebendo dificuldade em marcar os canhotos adversários. Logo, o segundo set ficou apertado e os garotos de Dalzotto perderam o comando e viram o Irã disparar no placar. Somente na reta final do set, Renan Dalzotto voltou com os titulares para tentar trazer de volta o equilíbrio e a superioridade. Mas Marolf mostrou que seria difícil. Marcou de ace e deixou tudo igual em Ufa, na Rússia, ao fechar o segundo set com uma vitória iraniana por 25-23 avos. A juventude iraniana parecia dedicada a dificultar a vida brasileira.
O time de game encontrou uma brecha nas falhas técnicas dos campeões olímpicos e cresceu aí. A pressão foi tanta que os 3 primeiros pontos brasileiros foram marcados em cima de erros da equipe iraniana. Somente no quarto ponto que Douglas Souza explorou o bloqueio e ajudou o Brasil a encostar no placar com 6/4. Só que game estava decidido a ser o nome da partida, se espalhando em quadro. Do outro lado da rede, Wallace mostrou a experiência, aproveitou o erro na organização do ataque iraniano e virou a partida, 10/8. Na metade do terceiro set, os brasileiros melhoraram o desempenho em quadra, mas ainda não era suficiente para retomar as rédeas do jogo, já que o Irã parecia ter se tornado um gigante em quadra. Tudo igual em quadra, 11/11. Douglas Souza conseguiu uma boa bola no meio, marcou para o Brasil e conduziu uma virada brasileira. Aliás, o jogador se transformou em uma muralha no bloqueio. Foi assim que os brasileiros retomaram o comando da partida e encerraram o terceiro set em 25/19. Os garotos iranianos voltaram decididos a carregar a partida para o quinto set. O ritmo natural de jogo brasileiro deu lugar à fome de vitória da 12ª colocada do ranking da Liga das Nações. Renan Dalzotto mexeu bastante no time para tentar uma reação improvável, diante do cenário. Mesmo com o fôlego novo, os brasileiros apanharam na mão dos iranianos, chegando a perder por 8 pontos de diferença. O Brasil ainda, assim, conseguia aproveitar as oportunidades. Maurício Borges explorou um bloqueio no fim e, depois de um rally que manteve a bola no alto por 36 segundos, marcou. O Irã sustentou o ritmo e chegou ao set point, 24/20, quando o Brasil parecia conduzir uma virada ao marcar o 21º ponto. Lucão invadiu a quadra adversária, 25/21. Logo no primeiro ponto do set de desempate, os brasileiros viram a chance de vencer brilhar no fim do túnel. Mas logo a luz se apagou, os iranianos pediram um desafio e o ponto voltou por causa de um erro da arbitragem. Sem se deixar abater, os brasileiros pareciam mais calmos e decididos a mostrar a superioridade. Isaac, Lucão e Bruninho somaram forças e pouco a pouco conseguiram abrir 2 pontos de diferença. 15/13. Foi Isaac que colocou a bola no chão e fez o Brasil respirar aliviado.